Olá, eu sou o Felipe Albert, gestor de crédito no Fator, e estou aqui para falar um pouco da performance do nosso fundo de debêntures incentivadas no mês de outubro. Como vocês sabem, a gente passou por um momento importante na economia e política local nesse mês que passou. A gente teve a eleição presidencial, que foi uma das mais acirradas, se não a mais acirrada da história, onde o candidato do PT, o Lula, acabou ganhando e voltando aí ao poder depois de já ter cumprido 2 termos lá no começo dos anos 2000. Né? Como reação ao resultado das eleições, o mercado reagiu até que bem, principalmente a questão da curva de juros, com o fechamento das taxas, inclusive das NTNBs, que são aí as referências para o nosso mercado de debêntures incentivadas. Eu acho que a reação do mercado não foi nem tanto a vitória do Lula em si, mas olhando um pouco para esse equilíbrio de poder que a gente deve ter a partir do ano que vem. Ou seja, o Lula no poder, mas com um Congresso de centro-direita, equilibrando um pouco as forças e forçando talvez o novo presidente a ter uma agenda mais pragmática. Né? Então a gente não tem nenhum indicativo muito firme de como vão ser as políticas econômicas do novo governo, mas o mercado já está apostando que vamos ter algo que não fuja muito aí do normal e que a gente possa entregar bons resultados economicamente a partir do ano que vem. Né? Então, a reação do mercado ela foi rápida, mas já passou. A gente tem agora o foco nas primeiras notícias da equipe econômica e de novas medidas. E tem também as questões mais micro, né, em relação aos próprios papéis de debêntures incentivadas, que num primeiro momento não sofrem muito com essas mudanças políticas, né? Acho que infraestrutura é algo que é o foco também de qualquer governo e tem uma questão de longo prazo aí, mas a verdade é que tem alguns fatores micro afetando a precificação dos papéis. A gente continua vendo aí alguma deflação na margem, alguns indicadores de inflação um pouco mais baixos, que pressionam aí os papéis, todos os papéis incentivados, né, todos os papéis que são indexados à inflação, ao mesmo tempo que a gente continua com um fluxo um pouco vendedor, né, a gente tem observado que o mercado vai se ajustar um pouco em relação à necessidade de marcação a mercado na carteira de pessoas físicas desse tipo de papel a partir do ano que vem. Então já são aí 3, 4 meses de performance um pouco abaixo do normal, do principal benchmark das debêntures incentivadas, ou seja, o IDA da Ambima, de infraestrutura IPCA, ele fechou o mês passado com uma alta de apenas 0,49%, né, o que a gente relaciona um pouco com o IMAB, que reflete mais o preço das NTNBs, que teve uma alta expressiva de 1,23, né, com o fechamento da curva. Você vê que o mercado de debêntures incentivadas não seguiu essa tendência. Tá? O que a gente pode falar um pouco da nossa estratégia é que a gente deve continuar cauteloso, né? A gente tem adotado uma política de proteção da carteira com um foco muito grande aqui na exposição por setores, no setor de energia, né, principalmente transmissão elétrica, que tem proteção aí dos seus fluxos, mas também na composição de caixa e na posição de hedge. A gente tem aí uma posição de caixa que já foi maior, é verdade, então já chegou até 10% da carteira, hoje está um pouco acima de 6%, mas a gente continua com um duration bem curto, né, papéis de vencimento mais de curto prazo, que não sofrem tanto com flutuações da curva, e também com o hedge da carteira para poder entregar uma performance mais próxima do CDI sem tanta volatilidade dos papéis. Tá? De qualquer forma, por esses desafios do mercado, né, a gente tem enfrentado alguns meses de performance ruim, ou seja, devolvemos um pouco o que a gente tinha acumulado de boa rentabilidade no começo do ano, mas ainda assim, à frente de peers de mercado, a gente viu outros fundos sofrerem mais, né, o próprio benchmark desses ativos também com rentabilidade ruim, e no acumulado, principalmente aí de 24 meses, que é um horizonte mais interessante, perto da nossa meta de entregar pelo menos 120% do CDI. Tá? Bom, é esse o resumo que a gente tem para o mês de outubro. Agradeço a atenção, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado.